Olá pessoal, bom, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho de arte, né? Uma relação do que é arte, tentar entender, compreender. E aí, a passar da aula, vocês podem tirar dúvidas com os professores de vocês. Bom, acredito que alguns professores já iniciaram a relação do que é arte, apresentaram algum artista ou apresentaram alguma técnica usada por eles a vocês. Bom, a gente vai trazer hoje para trabalhar um pouquinho da técnica do desenho. Então, eu pergunto a vocês, para você, o que é arte? Então, a gente pode ter algumas definições, algumas perguntas, que é fazer uma pintura, compor uma música, imitar um animal. Toda a relação de arte, ela vai remeter principalmente à ideia dos povos primitivos, como na época da pré-história, por exemplo. A arte está muito interligada a relações de representação de emoções, de sentimentos, a movimentação de uma dança, de um ritual, uma relação de pintura que conta ou que representa uma época. Então, muitos artistas vão utilizar dessas técnicas para fazer suas obras de arte e onde hoje são conhecidos mundialmente por todos nós. Bom, aqui a gente tem uma definição, né? A palavra arte vem do latim artes, que significa habilidade. Sua definição pode ser considerada como uma atividade que manifesta a estética visual desenvolvida por artistas, baseando-se em suas próprias emoções. Então, se cada um aqui hoje fosse representar uma obra de arte, tem alguém triste, tem alguém feliz, tem alguém doente. Então, essas representações seriam diferentes, porque estamos usando nossa própria emoção para fazer um desenho ou representá-lo. E aí, é nessa visão, nessa definição, que precisamos compreender o que é arte. Que geralmente, como aqui na frase embaixo diz, é um reflexo da época. Então, como eu falei lá no início, artistas representavam, viviam momentos, viviam representações artísticas que hoje eles passam nas suas obras de arte. Muitos já morreram, mas suas obras de arte são inspirações para outros artistas. Técnicas de escuro, claro, de cores, colorido. Então, a gente vai começar a ver essa mudança também. Então, a época influencia as pinturas. Por isso que ele diz assim, que desenho feio, isso é arte? Mas para mim, talvez, não, por conta que não representa algo que eu goste, como as cores, por exemplo. Mas ela representa algo para o artista que na época viveu algum acontecimento histórico ou passou por um período de mudança, como a Idade Média, medieval, moderna, acontecimentos históricos, acontecimentos na relação social, da sociedade. Então, isso vai representar para esses artistas um sentido de arte. Então, vão representar suas obras de arte a época que viveram. Aqui a gente tem a seguinte definição. A arte existe desde os primeiros indícios do desenvolvimento do homem, inicialmente utilizada para suprir a necessidade de sobrevivência. Lembra que eu falei, o homem pré-histórico ele vai utilizar da obra dessas pinturas, né, que hoje conhecemos ou nomeamos por obra de arte, desenvolvimento, expressões. Ele vai utilizar pinturas, são pinturas rupestres, para contar algo que aconteceu com ele, para ter uma relação simbólica. Então ele vai representar, ele vai sair para caçar hoje, então representaria na sua parede da caverna um desenho de um animal. E esse desenho desse animal como significasse para ele, você vai melhorar a caçada, você vai conseguir capturar animais. Então seria uma boa captura, uma boa alimentação para a família. Então, para eles tinha um significado simbólico, muitas vezes também religiosos, que desenhavam, pintavam nas cavernas movimentos, relações de cultos. E aí, para a gente, como é que vai ter? Muitos historiadores não têm a relação de documentos e aí utilizam dessas técnicas, fotografias, que utilizam para formar e escrever acontecimentos que marcaram uma determinada época. E aí a gente vai ver que os gregos eles vão destacar principalmente a escultura e pintura, né? Apropriar-se, vão utilizar suas técnicas. A gente tem aqui embaixo também, né, a capacidade do artista de ler e interpretar a vida com tamanha sensibilidade, expressar sua forma de pintura, música e outras obras. É o que se denomina arte.
Aqui a gente tem a expressão de arte de Michelangelo, né, que se encontra na Itália. A gente tem aqui outra expressão de arte, que é a relação das partituras, ou seja, relações musicais, né, que esse carinha lindo aqui representou, nosso francês, né, conhecido sobretudo sua sutileza. Então, esses artistas, eles têm uma certa sensibilidade para olhar, para fazer e representar seus sentimentos, algo que não é fácil representar muitas vezes nas obras de arte. Van Gogh, conhecido como Van Gogh, ele vai fazer muitas pinturas, como outros artistas também começaram a desenvolver suas técnicas através do autorretrato. Pablo Picasso foi um pintor espanhol, escultor, ceramista. E o que é arte? Aqui a gente tem algumas definições. A representação simbólica do mundo, transmitida através do artista, que utiliza a criatividade para externar sua percepção de vida através de sua obra produzida. Ou seja, uma representação principalmente visual, né? O que ele vai ver, o que ele vai sentir, que vai representar. A arte é a obra, e a obra artística são também manifestações através de tecnologias, como diversos meios, como rádio, música. Então, vejam, a arte em si só não é só apenas um rabisco ou um desenho que eu faço no meu caderno, mas algo que represente, tenha uma importância, um significado para alguém, como a dança, a música, a relação de representações das pinturas rupestres, que é algo que a gente vê que com o passar dos anos ainda a gente remete, a gente lembra, a gente conta essas histórias. E a gente também vai ver os manuscritos, as esculturas e pinturas que também representam a bagagem cultural da vida de uma sociedade, da civilização, de um povo, né? Bom, aqui a gente tem esse leãozinho simpático, né? A gente vai ver que as primeiras, quando fala de arte visual, lembrem da linguagem visual, né? Que estou vendo. Muitas dessas obras de arte, ou fotografias que a gente conhece, que está aí espalhada na internet, foto das obras de arte, não eram coloridas, né? Muitas fotografias não eram preto e branco. Então, quando vem aderir a relação das tintas, das cores, ele vai chamar a atenção e vai prender as pessoas a olhar, a pessoa a analisar, a gostar ou não. Então, essa representação também é passada através da sociedade, através do contato humano entre outras civilizações, entre outras culturas. A gente tem aqui alguns materiais que podem ser utilizados, né? É possível utilizar quase todo o material e técnica para criar uma obra de arte visual. Aqui a gente tem duas, uma pintura rupestre e uma estilogravura. Aqui embaixo a gente tem uma relação da fotografia, né? Que a gente pode tirar uma foto, editar no Photoshop, brincar, se divertir. A gente tem os desenhos na areia, que muitas vezes são levados pela água da praia. E aí a gente pode criar inúmeras figuras. Basta a gente sentar e usar a nossa criatividade. A gente tem diversos materiais, né? A gente tem a relação dos lápis, cadernos, canetas, inúmeras cores de lápis, de giz. Então, cada tintas vão utilizar de uma maneira para representar aquela obra de arte que aconteceu, ou que acontece. Bom, e aqui a gente vai prestar atenção nessa fotografia aqui, ou nesse desenho bem bonitinho aqui. Esse desenho, ele é utilizado duas técnicas. Um foi feito com os pontos e com a linha. Veja, um único desenho com a mesma característica, ou seja, na relação de um único desenho eu tenho duas formas artísticas, ou seja, duas formas de colorir, de criatividade. E aqui, professora, podia usar outras técnicas? Pode sim, a gente tem inúmeras técnicas para usar, mas aqui a gente tem a relação do pontilismo, né, os pontinhos, e a gente tem aqui o dos traços, que são as linhas. Então, o que a gente vai fazer agora? Já que vocês conheceram um pouquinho na nossa obra a relação do que é arte, o que acontecia com a arte, a gente vai começar a fazer o seguinte: vocês vão utilizar agora, nessa primeira parte, vocês vão assistir um vídeo, e esse vídeo vocês vão ver a relação dos desenhos, que é uma contação de história, e essa contação é um trecho de um poema que o rapaz escreveu, e aí vocês vão começar a ver e analisar o que aconteceu com esse desenho, beleza? Vamos lá assistir o vídeo.